a nossa ruindade, o nosso jeito de ser. O cristão que ainda não é cristão, o cristão que ainda não assumiu o que a igreja pede, o cristão que está difícil de realmente se largar das coisas do mundo. É aí que está morando o perigo na nossa igreja. Na hora de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de ser como Jesus. Se nós tivéssemos um exemplo mais santo, essa briga que nós estamos vendo na eleição, por exemplo, seria um voto decisivo. Nós simplesmente colocamos toda a responsabilidade para o clero. Que os papas digam, que o Papa diga, que os bispos digam, que os padres digam, e o que eles falarem, eu só assino embaixo. Se nós tivéssemos um comportamento de cristão, se nós pregássemos o evangelho com o nosso ser, com o nosso testemunho de vida, todos olhariam para nós e saberiam: aquele é o Márcio, ele detesta o aborto, ele detesta a maldade, ele detesta a injustiça, assim como aquele que ele segue, que é Jesus Cristo, detesta tudo isso. Se nós pregássemos o evangelho com a nossa vida, se nós tivéssemos a razão realmente de seguir os passos de Jesus, a igreja seria um testemunho vivo e não precisaria estar manchada hoje o seu nome por causa da eleição. O que nos falta é vivenciar a palavra, pregar o evangelho com a nossa vida, do nosso jeito de ser. É aí que muitas vezes a gente se omite e responsabiliza sempre o clero, sempre os padres, se é coisa para o padre, se é coisa para o formador, se é coisa para isso, para aquilo, mas para mim não. Eu estou meio assim ainda, não sei se é bem isso que eu quero. É hora de decisão, meu irmão. É hora de decisão. A palavra nos diz, eu convido você a seguir nessa mesma palavra. Lá no início, diz o seguinte, eu vou ler agora, no capítulo 4, num todo, onde diz que: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelos... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Pelos pruridos. É isso, né? Tá, prurido. De escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. A palavra nos diz: insiste, insiste. Uma pessoa insistente. Vocês conhecem uma pessoa insistente? Não falei chata, insistente. Como que é? Insistente. Conhecemos alguém insistente? Nós temos um presidente, por exemplo, que foi insistente. Ele concorreu umas 4 vezes, né, para poder chegar a presidente. O cara é insistente. Quem mais é insistente que você conhece? Seus filhos são insistentes. Pai, até você dá, né? A palavra nos diz que nós temos que ser insistentes em pregar o evangelho, em anunciar a palavra, em dar testemunho de Jesus. Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, mas de repente você com todo entusiasmo acabou de vir de um momento de oração, de reflexão, de adoração ao Santíssimo, e você chega e: não, eu vou passar todo esse amor para essa pessoa, vou pelo menos falar para ela onde que eu estava, para que ela tenha noção de como é lindo, de como é belo, e se depara com um balde de água fria. Já aconteceu com vocês, não? Eu nunca me esqueço de que quando eu participava dos nossos encontros aqui na igreja, morava numa rua próxima à igreja, e acabavam os encontros de 2 dias, eu descia na minha rua, descia ainda meio que flutuando, né, contemplando toda a misericórdia, toda a graça de Deus na minha vida, e eu me defrontava com tanta coisa da igreja, até chegar à minha casa, que eu falava: Senhor, como eu gostaria de abraçar tudo isso, de falar para todos o que eu estou sentindo, mas o contraste é muito grande. Mas, diferente disso que eu estou falando, não me jogavam um balde de água fria, pelo contrário, me animavam ainda mais a dar testemunho e a viver de uma forma diferente. A viver de uma forma diferente, no caso, viver como Jesus Cristo viveu.
Então, hoje pra gente, quando a gente chega com todo entusiasmo, que nós queremos dar testemunho de Jesus, e nos é jogado um balde de água fria, a pessoa hoje, no qual recebe essa palavra, você, eu, todos nós aqui, a palavra nos diz: seja insistente, insista, continue fazendo o que você realmente acha que é melhor para aquela pessoa, anuncie a Jesus Cristo a essa pessoa. A palavra ainda nos diz que oportuna e importunamente, toda oportunidade que você tiver, fala de Deus, age conforme Jesus Cristo na frente dessas pessoas, para que elas conheçam a verdade. Porque depois é muito fácil para nós falarmos: mas fulano também é assim, assim, assim. Qual foi o dia, qual foi o momento que você foi lá dar testemunho de Jesus para ela? Qual foi o dia, o momento que você tirou para falar de Jesus para ela? Qual foi o momento que na tua casa você não se revoltou lá, ao invés de ficar nervosinho, fosse falar de Jesus para quem mora na tua casa? Qual foi o momento reservado na nossa escola que nós tivemos para falar de Jesus? No nosso trabalho, qual é o momento que nós reservamos para dar testemunho de Jesus com a nossa vida? É muito fácil depois culpar, criticar, mas fazer nossa parte aqui está um pouquinho difícil. E a palavra ainda diz o seguinte: repreende, ameaça. No seguinte sentido, não vamos ameaçar: ou você vai acreditar em Jesus Cristo, ou você vai para o inferno. Isso é uma ameaça, mesmo, muito ameaça, não é bem assim, né? Ou você acredita em Jesus Cristo, você muda de vida, agora você vai morrer. Glória a Deus, vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas o que é assim uma ameaça? É um jeito de você mostrar para essa pessoa que a vida que ela está vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, pode realmente ser o caminho para outro lugar que não seja o céu. Mas mostrando com amor, com carinho: olha, irmão, o caminho é esse. Esse caminho que você está fazendo não é o caminho correto. Não é o caminho que vai te levar realmente a Jesus. O Senhor é verdade. E aí a palavra nos diz que, essa parte até frisei bem para a gente partilhar, diz que tempos virão em que os homens, a humanidade, não vai acreditar muito, não vai se seduzir muito pela sã doutrina da igreja. Os homens, o povo de Deus inclui-se nisso, não terão muito agrado com as coisas de Deus. Não vai despertar mais o interesse que despertava antes. E diante disso, então Paulo diz a Timóteo: não desiste, dá a tua vida se for necessário, mas fala do amor de Jesus Cristo, fala da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra é: o tempo é hoje. O tempo em que nós vivemos é um tempo em que as pessoas já não estão mais suportando, entre aspas, a sã doutrina. Para as pessoas suportarem essa questão que nós conversamos a respeito do aborto, vocês viram a confusão que deu. Porque eles não querem mais saber do que a igreja diz, do que Deus diz. O mundo está caminhando para o lado contrário. O mundo está caminhando para o lado contrário. A palavra de Deus, capítulo 4, versículos 1 e 2 seguintes aqui, em relação a 2 Timóteo, está se cumprindo para nós. As pessoas estão deixando Deus de lado. O cristão já não quer mais ser tão cristão. Dar testemunho de Jesus, mais ou menos do meu jeito, do meu estilo, quando eu quiser, da forma que eu quiser. O testemunho de Jesus agora está sendo da maneira que eu estou formulando. Eu acho que é bom falar de Jesus, mas até certo ponto, até aqui. Daqui para lá, não sei se é muito bom, não sei como vai ficar a minha imagem, não sei se vão me entender. Se é contra ou a favor do aborto, eu não sei, até aqui acho que é legal, aqui já não é mais. Tem essa questão aí do estupro, não sei se seria bom, enfim. É um dos pontos em que muitos não concordarão com a sã doutrina da igreja. Não concordarão. Nós estamos, como a gente partilhou já aqui uns meses atrás, a gente está numa questão, por exemplo, envolvendo o homossexualismo, em que a igreja vai mais uma vez ver realmente quem é cristão e quem não é cristão. A questão do homossexualismo, para muitos, não, mas pobrezinho, pobrezinha,